Carta de Paulo aos Efésios, vamos continuar no nosso texto, no capítulo 4, a partir do verso 17, nós vamos até o verso 32, Efésios capítulo 4, do verso 17 até o verso 32, diz assim a palavra do Senhor: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o teu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, e nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Verso 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Muito obrigado a Deus pela tua palavra. Continua, Senhor, a falar conosco, nos abençoando nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Paulo, então, aqui, como nós acabamos de ler, ele vai falar sobre a nova natureza. A nova natureza, o homem convertido, o homem que tem Jesus como Salvador e Senhor, o homem que o Espírito Santo agora selou e fez nele morada, deu uma nova criatura e agora começa a abandonar os seus velhos hábitos para adquirir novos hábitos que vai refletir o caráter do nosso Senhor Jesus. E Paulo, então, começa mostrando como é a vida dos gentios. Eu tentei achar uma palavra mais tranquila, porque Paulo vai expressar aquele que não tem Jesus como gentio, vai expressar como pagão, e eu queria tentar achar uma palavra que fosse um pouco menos agressivo, né? Mas não tem jeito. É a palavra de Deus e ela tem que ser demonstrada assim, tem que ser apresentada assim. Paulo vai falar sobre a vaidade dos seus próprios pensamentos, sobre o obscurecimento do entendimento, sobre a ignorância em que vivem, e por isso que ele vai começar a demonstrar aquilo que o crente não é, pelo menos aquilo que o crente não deve ser. E Paulo vai dizer, se é que vocês receberam Cristo, quer dizer, Paulo está dizendo, está colocando, e se alguém se vê nessa situação, é preciso avaliar o seu próprio coração, a sua própria vida. E ele vai iniciar dizendo que a vaidade dos seus próprios pensamentos, a vaidade do pensamento fútil daquele que não tem Deus no coração. Ele vai dizer no verso 17, portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis como andam os gentios em pensamentos fúteis. O pensamento de uma pessoa sem a direção de Deus, ele é cheio de si.
ele é cheio de soberba, ele é cheio de empáfia, ele é cheio de orgulho, de altivez, de arrogância. Por isso que Paulo, demonstrando esse comportamento, demonstra que essa pessoa, ela não conhece a Deus, ela não tem comunhão com Deus e ela não se conhece. Ela não só não conhece a Deus, como ela não se conhece. Por quê? Porque nós podemos enxergar quem nós somos a partir do momento em que a luz de Jesus está em nós. Porque quando a luz de Jesus entra na minha vida, ele mostra quem eu realmente sou, qual o valor que eu tenho, quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, que são muito maior que as minhas qualidades. E aí a gente compreende, então, a partir do momento em que nós temos Jesus, que os nossos pensamentos são transformados, que nós não somos tudo aquilo que nós pensamos que nós éramos. Tanto é que Romanos capítulo 1, a partir do verso 21, diz assim, preste bem atenção nesse texto, porque tendo conhecimento de Deus, falando do homem que não tem Jesus, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem semelhante à do ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem seus corpos entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Tem muito conhecimento esse indivíduo, mas não tem nenhuma sabedoria. Tem muito conhecimento, muita ciência das coisas do mundo, mas ao mesmo tempo que está cego para as coisas deste mundo, não tem nenhuma sabedoria que vem do Senhor. E por isso os seus pensamentos são fúteis. Por isso que os seus pensamentos não levam a lugar algum. Paulo também vai falar que o entendimento desse indivíduo, ele está obscurecido. Os gentios pensam, as pessoas que não têm Deus, pensam que eles não precisam da Bíblia, eles não precisam de Deus. Conhece gente assim? Eu conheço muita gente assim que acha que ele é muito bom, irmão Jair, para poder vir ao culto. O tempo dele é muito precioso para poder estar na internet assistindo uma mensagem da palavra de Deus. O tempo dele e a vida dele é muito mais importante. As suas vontades, os seus pensamentos, a sua ideia é muito mais importante do que as coisas de Deus. A filosofia deste mundo, estudam tanto, buscam tanto as coisas deste mundo, achando que tem muito conhecimento, se acham muito intelectuais, muita sabedoria, muito conhecimento, para que possam perder tempo com a palavra de Deus. É interessante isso, porque Romanos, que nós lemos o verso 22, vai dizer que esses sábios se tornaram loucos. São homens loucos, homens e mulheres. E 2 Coríntios capítulo 4, verso 3, 4 e 6, vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo na vida deles. É por isso que eles estão totalmente perdidos, estão obscurecidos. Paulo também vai dizer que esses homens vivem alheios à vida de Deus. Não existe Deus, vivem como se não tivesse Deus, vivem como se Deus não existisse para eles, estão separados da vida que Deus concede. Significa o quê? Que estão mortos. Estão mortos em seus delitos, em seus pecados, vivem sem esperança e sem Deus neste mundo, vivem separados de Deus. Essas pessoas têm uma vida totalmente destruída, embora possam ter recursos financeiros, embora possam ter uma satisfação nesta vida, são pessoas que estão
com a sua vida espiritual arrebentadas. Eu conheço muita gente, com certeza você também conhece, muita gente que tem a sua vida arrebentada e não quer acreditar e não crer que é falta de Deus. É qualquer coisa, mas de Deus ele não precisa. E tem a sua vida totalmente destruída, porque não consegue enxergar que Deus é a necessidade que ele precisa para a transformação da sua vida. Paulo também afirma que eles vivem na ignorância. Quem não conhece a Deus é escravo da ignorância. Existe uma série de livros de João Calvino chamada Institutas da Religião Cristã, que ele inicia o livro dizendo: o verdadeiro conhecimento começa com Deus. Nós só podemos ter verdadeiro conhecimento se nós andarmos com Deus, e andando com Deus, a nossa vida caminha com a verdade. E por isso que é importante a gente sempre buscar em Deus, a palavra de Deus, conhecer a Deus, algo que o indivíduo que não tem Deus, ele não faz, não busca. E não só vivem na ignorância, como tem o seu coração endurecido. O texto que nós lemos vai dizer exatamente isso. A palavra grega que Paulo usa para dureza é poros. Poros era uma pedra mais dura que o mármore. E é uma dureza que significa um coração petrificado, duro e insensível. Não tem nem um pouco de sensibilidade e perde toda a capacidade sensitiva para que não tenham condições de aperceber-se de Deus, para que não tenham condição de ouvir a voz de Deus, tenham o seu coração e a sua mente cauterizada, endurecido. Nesse coração duro como pedra, não há lugar para Deus e nem para os valores morais. E isso é tão forte que Paulo vai dizer que eles se tornaram insensíveis, e essa dureza do coração leva a mente numa condição de trevas. E não só a mente numa condição de trevas, mas leva a sua vida uma vida desenfreada, uma vida onde não existe limite, uma vida onde ele pode tudo. E aqui é interessante que a palavra usada aqui é devassidão, lascívia, que é traduzida por uma palavra chamada alcegeia, que é a disponibilidade para qualquer prazer. E eu tentei entender isso um pouquinho, né, porque é um negócio muito complicado, e é uma coisa tão real na nossa vida. Porque aqui vai dizer o seguinte, olha só: o homem sempre procura ocultar o seu pecado. O ser humano procura ocultar o seu pecado. Mas os que têm alcegeia em sua alma não têm o cuidado, o choque que o seu pecado possa causar na opinião pública, por exemplo. Ele não está preocupado o que o pecado dele pode causar, não importa a condição que ele está. Ele perde a decência e a vergonha. Tendo perdido a sensibilidade, as pessoas perdem todo o autocontrole. Essa semana eu estava ouvindo uma artista que eu até admirava muito ela, uma jovem artista de novelas aí, que casada, e eles têm uma filha, um filho, não sei, e tem 2, 3 que são adotados, né? Tem 2, 3 crianças que são adotadas. E eu pensava, poxa, que casal legal, né? Tem uma criança deles e resolveram adotar mais 2, 3 crianças, que bacana. O pessoal ainda tem um pouco de sensibilidade, e eu achando, né, que tem um pouquinho de sensibilidade. Mas essa moça, essa mulher, essa jovem senhora, deu uma entrevista que eu fiquei escandalizado, porque ela disse o seguinte, eu vou dizer aqui, com cuidado, né, eu vou dizer com cuidado. Falei assim, olha, eu acharia muito estranho eu e meu marido compartilhar o nosso leito com uma terceira pessoa, mulher. Mas eu acharia legal se compartilhasse o nosso leito com um homem.
Eu fiquei escandalizado com isso. E assim, na clareza. Aí, quando eu li esse texto, eu pensei, a Seugéia, esse é o comportamento do ser humano, que não tem Deus. É um comportamento que não tem pudor, não tem vergonha, não tem problema em querer publicar e deixar à vista. Essa é a condição. Por isso que quando eu falei que eu queria arrumar uma palavra melhor para o gentil ou para o pagão, mas é essa mesma palavra. A palavra é essa mesma, é a palavra de alguém que não tem nenhum tipo de pudor no seu pecado. William Barclay diz o seguinte, em muitos aspectos, a Seugéia é a palavra mais feia das que figuram a lista de pecados do Novo Testamento. Trata-se da disposição para os prazeres, disposição que não aceita qualquer forma de disciplina nem de autocontrole. É o espírito que não conhece limitações e se entrega desenfreadamente ao desvario dos desejos insensatos. O ser humano que tem esse tipo de comportamento na sua alma é aquele que perdeu completamente a vergonha e já não se importa mais com a opinião dos outros e nem se importa com o que Deus pensa dele. Isso é a natureza humana. Essa é a natureza que eu e você temos que lutar para que seja arrancado. Essa velha natureza tem que ser arrancado cada dia mais do nosso coração. E Paulo vai fazer um contraste da vida do ímpio com a vida do crente aqui. O verso 20, ele vai dizer o seguinte: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que vocês ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Um destaque nesse verso que nós lemos aqui, é que Paulo vai dizer que nós vamos aprender de Cristo, e não vamos aprender sobre Cristo. Porque alguém que aprende sobre Cristo, só vai ter informações de Jesus. Mas alguém que aprende com Cristo, é alguém que tem comunhão com Jesus. É diferente. Você vê, por exemplo, em Mateus capítulo 7, no verso 22 e 23, quando aquelas pessoas falam, Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome curamos, em teu nome fizemos sinais, tal, e Jesus vai dizer o que para esses camaradas? Nunca te conheci. Porque o fato, uma vida transformada, não é uma vida de alguém que conhece Jesus, tão somente, mas uma vida que Jesus o conhece. Faz toda a diferença. Muita gente conhece sobre Jesus. Muita gente sabe que Jesus é Salvador. Muita gente sabe que Jesus é o Filho de Deus. Mas isso não quer dizer que essa pessoa é salva por Deus. Precisa ter comunhão e aprender de Deus, com Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Por que com Deus? Porque só através do Espírito Santo é que nós podemos aprender a palavra do Senhor e os decretos de Deus. É só através dele que nós podemos ver esse contraste, que o velho homem se corrompe e o novo homem está sendo edificado cada dia mais por Deus. O velho homem é dominado por paixões descontroladas, enquanto o novo homem é criado em justiça e santidade em Deus. Essa é a grande diferença. Tornar-se cristão envolve nós desfazermos do velho homem. Por isso que eu e você, cada dia, temos que ser pessoas melhores. Cada dia a nossa velha natureza tem que ser abandonada. Cada dia o velho comportamento tem que ser abandonado. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, meus irmãos, se nós somos realmente uma igreja, os judeus, gentios e o céu é uma igreja só, cada um de nós temos que mudar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, e pensar como Cristo pensa e agir como Cristo age. Só assim nós podemos ter uma vida
abençoada. E a partir do verso 25 até o verso 32, o apóstolo Paulo vai fazer a sua aplicação para nós e mostrando a diferença e como os ensinos da palavra de Deus podem fazer diferença em nossa vida. E ele vai dizer algo, e ele vai escolher alguns pecados aqui, para que nós possamos refletir, então, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E ele vai falar, em primeiro lugar, sobre a mentira. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade ao seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Quando falamos a verdade, Deus está trabalhando em nós. Mas quando falamos a mentira, o diabo está agindo através do nosso intermédio. E um exemplo que nós temos é Atos, capítulo 5, Ananias e Safira. Por causa de uma mentira boba, morreram, os dois. Por causa de uma mentira sem nexo. Porque deixaram ser usados pelo diabo, e aprendemos ali que a falsidade destrói a comunhão, que a mentira destrói a comunhão, ao passo que a verdade edifica e une a igreja. E aqui é importante, eu sempre lembrava, quando fazia esse estudo, lembrei muito de quando era criança. A gente mente muito para a mãe, né? Só que a minha mãe fala, mentira tem perna curta. E quando descobri, parecia que a surra era pior. E a gente foi aprendendo que vai melhor contar a verdade logo, porque ela vai doer, mas é só uma vez, a surra dói, e depois você fica tranquilo e fica em paz. É a mesma coisa na vida cristã. É melhor nós andarmos pela verdade, mesmo que ela doa, mesmo que ela traga para nós aparente prejuízo, porque nós achamos que existe verdade branda, né? A verdade branda, a verdade que ajuda, tal. Não existe a mentira que ajuda, né? Não existe. A mentira só destrói. A verdade, ela pode doer, mas ela liberta e ela constrói na nossa vida. Paulo vai também falar algo interessante, que é sobre a ira. O verso 26 vai dizer, duas vezes o verso 26 vai dizer sobre ira. O verso 26 vai dizer o seguinte, fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. E o verso 31 vai dizer o seguinte, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Paulo está falando que existe uma ira. A ira, que pode ser traduzida por alguns versos como raiva, ele tem, a ira, ela é a indignação pela injustiça, por conta de uma injustiça. E Paulo está dizendo que existe, sim, podemos chamar de ira santa, por exemplo, quando Moisés ficou irado contra a idolatria do povo. É uma ira santa. Quando Jesus pega uma corda e, irado, vai dar uma surra nos cambistas para expulsá-los ali do templo, é uma indignação, é uma ira santa, que nós podemos dizer. O fato é que, se Deus se ira contra pecado, nós também devemos nos irar contra o pecado. E nós devemos fazer isso. Você já sentiu isso quando você comete um erro, comete um pecado, você fala, puxa, que cabeça dura que eu sou, né? Devia bater a cabeça na parede para não fazer mais esse tipo de coisa, tal. Que é a nossa indignação, e isso é salutar, isso é saudável. Quando alguém comete uma injustiça, é saudável a gente se indignar, porque isso faz parte da nova natureza humana, mas é necessário nós compreendermos que esta ira não pode ficar guardada no nosso coração, porque a ira, ela pode trazer aquilo que o texto vai dizer, mágoa no nosso coração. Vai trazer em nós um destempero emocional. E uma pessoa destemperada emocionalmente, ela é igual uma bomba. Aonde ela explode, ela machuca muita gente que está em volta dela. E por isso que Paulo fala, não pode irar, mas não pode pecar. Então, a melhor forma de trabalhar a ira é através do perdão. É pedir perdão a Deus, é perdoar aqueles que nos ofenderam, e é realmente cuidar, tratar, pegar aquele pecado, aquela situação, aquela ferida,
espremer, tirar o pus, dói muito, mas é necessário para que possamos ser curados e não tenha ira no nosso coração. Paulo também vai falar sobre o roubo, e aqui é interessante, quando ele fala sobre o roubo, ele vai dizer o seguinte: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessário. Paulo não só diz que não é para roubar, mas ele vai dizer mais duas coisas: que agora você trabalhe, e você não só trabalhe, mas como também trabalhe para abençoar outros. Né? Trabalhar para que outros também sejam edificados, da mesma forma que nós precisamos ter em nosso coração que nós não somos ladrões, né? Nós não vamos roubar, e o roubo aqui inclui toda sorte de desonestidade que visa tirar do outro, né, aquilo que lhe pertence. E aqui nós podemos colocar pesos, medidas, salários, trabalhos, impostos, dízimos, né, tudo isso que pertence a outro que não nos pertence. Isso tem que sair do nosso coração e não podemos agir dessa forma. Paulo também vai, então, trazer para nós algo que é importante, que nós precisamos aprender, que não podemos ter na nossa boca palavra suja. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aqui, Paulo está dizendo o seguinte, algo que nós já sabemos da Bíblia, que a boca fala o que o coração está cheio. Se algum crente tem a boca suja, ele está precisando santificar a sua vida. Sair da área da carnalidade e começar a viver uma vida espiritual, orando a Deus, lendo a Bíblia. E quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nós oramos, quando nós abrimos as nossas bocas, essa palavra torpe, essa palavra suja, não vai ter guarida no nosso coração. Em último lugar, Paulo fala sobre amargura. O verso 31 nós já lemos, mas ele vai dizer que no verso 32, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. No lugar de toda indignação, gritaria, ira, blasfêmia ou qualquer tipo de maldade, que nós possamos expressar atitudes de benignidade, compaixão, perdão, para que nós possamos realmente refletir a graça do Senhor. Se nós aprendermos a viver entre nós aqui assim, nós vamos aprender a viver lá fora. E as pessoas vão poder ver realmente vidas transformadas, para que nós possamos dizer, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Que a nossa vida seja renovada todos os dias, que Deus nos abençoe todos os dias, e que, pela instrumentalidade do Espírito Santo, eu e você possamos cada dia deixar que Deus trabalhe em nossa vida, para que a gente possa realmente refletir a graça do Senhor, para que a igreja do Senhor possa continuar unida. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, obrigado pela Tua palavra que edifica os nossos corações. Senhor, nos abençoa, Pai querido, nos ajuda, perdoa, Deus, as nossas falhas, permita, Senhor, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós, transformando cada vez mais a nossa vida, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado a como viver uma vida santa, Senhor, e limpa cada vez mais os nossos corações e o nosso comportamento. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.